Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto, eu sou coordenador da Consulta de Treinamentos e estou aqui de volta no nosso canal do YouTube para trazer para vocês algumas informações que nós julgamos ser de relevância, principalmente àqueles que militam na atividade, os que são estudiosos e também aos meus queridos colegas advogados que volta e meia se veem aí no meio da confusão quando indagados pelos seus clientes, pelos contabilistas: olha, eu tenho um convênio que diz uma coisa e o decreto diz outra, o que eu tenho que seguir afinal de contas? Este tema, convênios, me é muito caro, é um tema que eu venho estudando há mais de 30 anos, o que não quer dizer que eu tenha domínio de todas as informações, mas é algo que culminou com a nossa dissertação de mestrado. E aguardem que, se tudo correr bem, finalzinho do primeiro semestre, início do segundo semestre, nosso livro tratando deste tema já ampliado deve estar sendo divulgado aí no mercado e chancelado por aquele que nós julgamos ser o Papa do ICMS, porque é quem nos presenteou e com o privilégio do prefácio, o professor Roque Caraza, e que certamente servirá talvez de auxílio para aqueles que querem estudar o tema e investigação, sim, para aqueles que discordarem, porque quem está na área da investigação tem que entender que a discussão não está aí para ter vencidos e vencedores, mas justamente para que nós possamos evoluir na senda do conhecimento, né? Bom, o tema de convênios é um tema que envolveria muito tempo para nós falarmos, e eu vou pedir licença a vocês aqui para dividir a tela, e logo logo eu já desapareço, né? E já o faço inclusive agora, para esclarecer que nós não vamos abordar todo o tema envolvendo convênios. Talvez em algumas próximas edições nós venhamos a falar sobre isso. Hoje, especificamente, nós iremos tratar da rotina de aprovação, validação, ratificação, internalização desses convênios no âmbito dos estados, também chamado de positivação ou juridicização. Mas o tema oferece um vasto espaço de discussão. Algumas polêmicas nós iremos apontar, tá bom? A primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção é que, originalmente, convênio não é lei no sentido estrito. E, evidentemente, em dado momento, quando tivermos o conflito entre uma legislação interna e um convênio, não tenham a menor dúvida, abandonem o convênio e sigam a legislação interna, porque quem detém competência legislativa do ICMS, à luz do artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, é o Estado, né? O convênio ele é muito útil em sede de substituição tributária, que nós também tratamos numa outra obra, e ao final eu mostro ali para vocês uma deixazinha dela. A grande finalidade, à luz do artigo 102 do Código Tributário Nacional, é a extraterritorialidade, é o fato de se poder cobrar o ICMS antecipadamente à distância do estado de destino. Isso não tira do estado de destino a competência legislativa. De qualquer sorte, o que nós queremos falar? A análise isolada de convênio conduz a uma série de equívocos. E olha, gente, quando nós falamos em sistema tributário nacional, é importante que se tenha em mente que nós temos um conjunto. E este conjunto que nós queremos que vocês entendam é um conjunto complexo, é um sistema, como o próprio nome diz. O sistema tributário nacional, ele pressupõe uma organização, um congraçamento de normas, de princípios e de regras. Nós não podemos analisá-lo de forma isolada como se não fizesse parte de um todo. Olha, mesmo fazendo isso já é difícil. Em dado momento do nosso bate-papo aqui, eu vou comentar com vocês a célebre história, por exemplo, do Convênio 54 de 2002, que assinado pelo Paraná, me permitiu dizer à consulente que ele não deveria ser aplicado. Mas isso eu explico no momento adequado e eu faço referência a esse momento. Primeira coisa, entendo que isso é um conjunto. E é essa ideia que nós queremos passar para quem nos assiste. Tá bom? Bom, quando nós começamos essa rotina de aprovação, e aqui nós montamos um mapinha que aparentemente é super
super confuso para quem está olhando, cheio de figuras, imagens, sempre fica bonito, né? No YouTube, né? De repente vocês gostam. Mas eu chamo a atenção de vocês em alguns detalhes. Primeiro, isso aqui é um mapa mental. O mapa mental não contém efetivamente todas as informações. Eu me baseio aqui no artigo 100, inciso 4 do CTN, mas não é a única fundamentação de convênios não, viu gente? Convênio também tem respaldo no 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, quando nós estamos falando de benefício fiscal, mas é a outra formiga, né? História de uma formiga a outra formiga. Tem também o fundamento lá no artigo 199 do CTN para troca de informações. Ou seja, há uma fundamentação legal bastante ampla. Em outro momento nós poderemos falar isso. Como eu falei, isso aqui é fruto de toda uma pesquisa de mais de 30 anos, que culminou com a nossa dissertação. Está aqui disponível lá no site da instituição que eu apresentei, e como disse a vocês, tive a grata satisfação de ter o professor Rocaasa em nossa banca, e que nos exortou a publicar o material, porque não há um estudo verticalizado sobre o tema como eu pretendi fazer. Repito, não que eu seja o dono da verdade, mas é um tema que realmente vem bem acompanhado e com a graça da maior autoridade do ICMS, o que nos deixa muito envaidecidos, se é que isso é motivo de envaidecimento, né? De qualquer maneira, o que é importante observar? Quem quiser procurar a dissertação, se aprofundar, é só ir lá no nosso amigo Google, né? Colocar lá convênios no âmbito do ICMS, colocar o meu nome, ele vai aparecer o linkzinho, isso é público. Né, por força da lei, essas dissertações têm que estar disponibilizadas e a instituição não se nega. Então você não precisa esperar o livro. Eu só adianto que no livro eu dobrei o volume de informações. Né, ele tem bastante dados aí que certamente vão auxiliar. Mas o que a gente chama de tudo isso aqui que merece atenção? Primeiro chamamos a atenção deste órgão chamado CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que, como vocês veem na foto, é um órgão colegiado que reúne todos os secretários de Fazenda ou Finanças, como queiram dizer, de cada uma das unidades federadas, ou seja, dos 27 estados. Este órgão colegiado tem como função precípua proteger, né, até porque isso é função de todos, à luz dos artigos 3º, 5º, 170 e demais do texto constitucional, o Pacto Federativo. Isso explica, inclusive, o porquê que há a participação da União no CONFAZ. E aqui uma dica, como é importante sermos técnicos e não cairmos nessa esparrela atual de discussão que politizou tudo que envolva aspecto técnico. Recentemente acusaram o senhor presidente da República, e não faço apologia a nada aqui, apenas estou sendo técnico, de querer estar se imiscuindo nos estados, quando estava propondo alteração na alíquota do ICMS. E ouviu de um dos governadores, inclusive, a ideia que isso não era de competência dele, isso é de competência dos estados. E isso é verdadeiro até uma certa altura, porque o artigo 155, de fato, dá competência dos estados. Mas o presidente estava propondo, e foi feliz, bem ou não, bem assessorado nesse momento. A proposição é um direito que lhe cabe porque o Ministério da Economia, que é quem conduz o CONFAZ, tem assento no CONFAZ. E como é um colegiado, e como o Pacto Federativo é função de todos os entes, União, Estados e municípios, obrigatoriamente devem manter, e se nós formos olhar também artigo 30, artigo 173 e outros tantos da Constituição, é papel de todos reduzir as diferenças. Ou seja, é um balcão de negociações. Outro aspecto a ser importante ser frisado aqui é que, quando falamos em ICMS, nós estamos falando do imposto de competência estadual, leia-se 27 donos distintos, mas um imposto de âmbito nacional, que existe em todo o Brasil. Já adianto que não existe sistema federativo nenhum no mundo parecido com o nosso. O nosso sistema é sui generis. Ele é altamente complexo. E embora muitos não gostemos do CONFAZ, até porque ele tem abusado, está aí o Supremo determinando que muitos convênios entre eles o 93 e 2015 são absolutamente inconstitucionais porque extrapolaram e cumpriram um papel de lei complementar. Por mais que nós tiremos esta validade de substituição de lei, eles cumprem um papel muito importante do ponto de vista da praticabilidade
para quem nunca ouviu falar, nós recomendamos a leitura da ministra Regina Helena Costa, que trata muito bem, a professora Isabel Derzi e também o professor Sacha Calmondo, entre outros autores, para vocês olharem lá no artigo 37 do texto constitucional, que o administrador público, seja ele União, Estado e Município, tem que se pautar por uma série de critérios, entre eles o da eficiência administrativa e a praticabilidade a isso. Ou seja, ruim com os convênios, muito pior sem eles. O convênio visa especificamente dar equilíbrio à convivência entre as diferenças econômicas, políticas dos estados, visa dar o que nós chamamos de neutralidade. O princípio da neutralidade fiscal ele está lastrado em vários dispositivos, inclusive o 152, que não permite tratamento diferenciado entre os estados. Ele está pautado também na própria isonomia. E quando falamos em isonomia, nós não queremos falar aquele sinônimo cansado de que todos são iguais perante a lei, mas sim de equivalência, de equidade, que está plasmado no artigo 108 do Código Tributário Nacional. Temos também que observar que a isonomia, e nesse âmbito aqui visto sob o prisma da equidade e da neutralidade, visa proteger não só o pacto federativo, mas como a livre concorrência, cabendo ao Estado aqui no sentido de ente político integral, e aqui unindo estados e municípios, muitas vezes o papel de sancionador, estabelecer limites, isso é coisa de direito administrativo, e há que se respeitar limites. Essas reuniões ocorrem em média ordinariamente 6 vezes ao ano, mas eventualmente podem ocorrer com mais frequência. Nos tempos de pandemia tem ocorrido com bastante atraso, né? E muitas delas ocorrido virtualmente, de forma a se conduzir. O fato é o seguinte, são reuniões técnicas, onde são feitos acordos, negociações de temas que dizem respeito ao ICMS dentro dos limites estabelecidos, tanto pela Lei Complementar 24 de 75, quanto pelo regimento interno do CONFAS, aprovado pelo Convênio ICMS 133 de 1997, como também por todos aqueles princípios que nós falamos para vocês. Em outro momento nós voltaremos a tratar disso para que fique bem claro. O fato é o seguinte, essas reuniões que têm datas marcadas, períodos previstos, são reuniões onde os estados discutem política fiscal, uma série de acordos são feitos. Inclusive, a pretexto do comentário lá da alteração da alíquota, é bom observar, para aqueles que fazem crítica desregrada, sem observar o lado técnico das informações, e até para que suas críticas tenham peso, lá no artigo 155, tem previsão do CONFAS estabelecer a alíquota mínima, a alíquota máxima para combustíveis. E como o Executivo Nacional tem na figura do ministro da Economia a presidência do órgão, é natural que esse assunto seja proposto também pelo Executivo Nacional. Muito bom lembrar aqui a questão conceitual. Proposição não significa imposição. Só que nós chegamos a um radicalismo hoje que as pessoas estão perdendo a noção, às vezes, da instituição, né, para poder validar pensamentos de maneira equivocada no que diz respeito aí a entendimento de ordem política. O lado técnico ele não pode se confundir com isso, viu, gente? De qualquer maneira, mal terminou a reunião, a equipe técnica, e aí tem uma comissão técnica chamada COTEP, existe uma secretaria executiva, começa a ter prazos para que este convênio nasça. E é óbvio que um convênio ele é negociado politicamente, conversado, acertado nos bastidores, no telefone, como toda negociação. Você já leva a coisa meio produzida, né? O representante de cada estado é o secretário de Fazenda, mas ele pode delegar, né, a assistentes geralmente na própria Secretaria de Fazenda e com um nível de conhecimento vasto, né? E vocês vão ver por que isso é importante. Ele pode delegar. Embora seja o secretário de Fazenda, ele pode delegar a terceiros. Pois bem, terminada a reunião, né, e aqui a estrutura que eu mostrei para vocês, né, olha lá, o Ministério da Economia é quem abriga o CONFAS. Aquele órgão chamado COTEP, está aqui, ó, tá? Ele começa com grupos de trabalho que vão produzir alterações técnicas e são apresentadas como fundamento. E do outro lado, a Secretaria Executiva
né, já começa a executar as determinações do CONFAS. Ou seja, o COTEP ele alimenta o CONFAS com informações técnicas e a Secretaria Executiva acaba por produzir o resultado final, em meio de convênios, protocolos, ajustes. Em outro momento nós explicaremos a diferença. O que é interessante observar aqui, gente? Esses grupos de trabalho, nós temos grupo de trabalho de comunicação, grupo de trabalho de energia, grupo de trabalho de combustíveis, ou seja, são órgãos de assessoramento a este órgão chamado CONFAS, né? Que foi criado em 1975 e de lá para cá vem produzindo os convênios, protocolos e ajustes também. Nosso tema hoje é convênio e mal termina a reunião, obrigatoriamente começa a correr, no que nós chamamos de primeiro passo, um prazo de até 10 dias. Para que este convênio que foi produzido, então a última reunião foi numa sexta-feira do dia 12 de março próximo passado, eles teriam, né, 10 dias, até o dia 22, para produzir uma redação e publicar no Diário Oficial da União. Este prazo de até 10 dias não impediria que no mesmo sexta-feira, dia 12, saísse uma publicação extraordinária do Diário Oficial da União, trazendo a redação do convênio, como aconteceu já na segunda-feira, dia 15. Como nós falamos, isso geralmente já está ajustado entre os estados, né? Esta publicação sendo feita, né, ela vai dar conhecimento. Então, quando a gente coloca no jornal, a publicação é um ato necessário a que a lei comece a produzir efeitos. O começar não quer dizer que ela já tem efeito imediato, e nós já vamos ver aqui, né? Tudo isso está descrito lá no nosso regimento interno, decorrente da Lei Complementar 2475. A função da Secretaria Executiva está lastreada lá no artigo 5º, e os prazos estão previstos nos artigos 35 a 37 do regimento interno. Tá bom? Bom, passado isso, nós passamos então a ter o que nós chamamos de validade, ou seja, enquanto não publicado não existe o convênio. Uma vez publicado ele começa a ter validade. Mas vocês vão ver que na realidade essa é uma validade relativa, tá? Ela depende ainda de uma confirmação. E aqui se inicia o segundo passo. Porque tão logo seja feita a publicação, então dia 15 de março, abre-se um novo prazo no nosso calendário de obrigações de 15 dias. Então, como houve publicação no dia 15 de março, teoricamente até o dia 30 de março, que foi dias atrás, hoje nós estamos no dia 1º de abril, data dessa gravação, os estados teriam que ratificar de forma expressa ou de forma tácita o convênio, né? A ratificação expressa ou tácita, ao cabo de 15 dias, também está previsto nos artigos 35 a 37. E aqui, atenção, é necessário um decreto do Executivo, decreto mesmo. Ainda não entramos no mérito de lei, decreto-lei, mas daqui a pouco nós entraremos. O que é a expressão tácita? Se os estados não se pronunciarem, ao cabo de 15 dias, o silêncio como manifestação de vontade comprova que o convênio tem validade dentro do ambiente jurídico nacional. Alguns estados editam decretos, alguns editam decretos legislativos, e depois nós vamos explicar o porquê dessa diferença. Mas se nenhum estado se pronunciar, ou se um não se pronunciar, porque os 27 têm que se pronunciar, é um órgão colegiado, os 15 dias são fatais. Ou seja, esse prazo poderia ser encurtado? Poderia. Se todos os estados no primeiro dia já editassem uma comunicação informando a Secretaria Executiva, mais uma vez, que é quem é o braço que executa daí a expressão executiva, né, do CONFAS, eles poderiam fazer, mas não o fizeram. Pois bem, dia 30 de março venceram-se aí os 15 dias adicionais, e aí é necessário que haja um pronunciamento. E atenção, gente, se não for ratificado, ele perde a validade. Vocês podem dizer, sim, mas se os estados não se pronunciaram, se os estados não se pronunciaram, ocorreu a ratificação tácita. Agora, e se um estado efetualmente diga, não, eu não quero, simplesmente não ocorre a validade do convênio. Prestem atenção, esta validade, a gente chamamos de validade ad referendum,
ela é muito relativa, porque nós não estamos falando da imunidade aqui, da aprovação de convênios que tratam de benefícios. Nós estamos falando de validade jurídica. Os entes têm que dar a sua posição. E se não derem, tem que ficar quietos. Se um se pronunciar, simplesmente não tem validade. Aí vocês podem imaginar, poxa, mas os caras foram, se reuniram no CONFAS e depois de 15 dias resolveram voltar atrás. Olha, gente, isso acontece. Às vezes o assunto não está totalmente fechado, o representante que vai, às vezes é o terceiro, o quarto assistente, vem com o convênio debaixo do braço e mostra para o governador, para o secretário de Fazenda, e diz, olha, houve uma mudança, não, mas assim eu não quero. E aí ele veta. É o que nós falamos de direito de desistência, né? É um direito, por isso esse prazo de 15 dias necessário de ratificação. Por quê? Porque o representante inicial, que é o governador, ou principalmente o secretário de Fazenda, no caso, né? Se não for, e for alguém, ele pode trazer algo que o Estado não concorde, mesmo que originalmente tenha concordado. Tá? Bom, se não for ratificado, perde a validade. Nesse exemplo, abre-se um novo prazo aqui que nós temos que observar quando falamos dessa temática. Tá? Quando falamos, então, num prazo de mais 10 dias para que o órgão executivo, a Secretaria Executiva do CONFAS, publique um ato ratificando ou não o convênio. Este não é quando algum Estado já disse, olha, o convênio é tal. Basta que o Estado diga não e ele perde validade. Ou seja, ele não entra no mundo jurídico. Agora, uma vez entrando, e vocês podem esperar, já que nós tivemos aí no dia 25 de março, dia 15 de março a publicação, dia 25 o vencimento, dia 30 de março, 15 dias vencidos, nós teremos então, no dia 9 de abril, a publicação de um ato executivo ratificando, ou seja, ele entra no mundo jurídico. Por que esse prazo é importante? Até agora, nenhum Estado tem obrigação de internalizar, e aqui é que entra o pânico geral. Porque como nós temos tido problemas de cumprimento de prazos, uma série de benefícios venceram no dia 31 de março. E aí muita gente pergunta, escuta, e o benefício tal vai ser renovado? Olha, gente, se não for cumprido esse prazo aqui, não adianta. Agora, isso não afasta o aspecto volitivo. O Estado pode ter assinado o convênio e dizer, não vou renovar. Aqui entra aquela discussão do convênio ser autorizativo ou impositivo. Olha, gente, sendo honesto com vocês, o convênio seria impositivo quando ele determina, será assim, e é autorizativo, poderá, né, é cogente, mas vamos combinar, ele vai ser quando o Estado quiser. O Estado pode assinar e pode não implementar. Até porque a Lei Complementar 2475, e essa é uma grande falha da Lei Complementar, estabeleceu a obrigatoriedade de participação dos entes, mas não impôs nenhum tipo de penalidade ou obrigatoriedade ao Estado que assina um convênio de ter que regulamentá-lo. Esta, inclusive, é uma proposta de um projeto de lei que altera a Lei Complementar 2475, dizendo óbvio, olha, você assinou o convênio, você tem a obrigação de implementá-lo, então não assine, não participe dele. É bom lembrar que o único convênio que tem obrigatoriedade de unanimidade são aqueles que tratam de benefícios fiscais. Os demais eu posso simplesmente concordar e não assinar e pronto, morreu o assunto. Simples assim. Tá? Agora, depois de vencido aquele prazo de ratificação. É bom lembrar, gente, que essa é uma estrutura que vem da época do governo de exceção. Então os conceitos de maioria, de unanimidade, de validação integral e de própria democracia ainda são meio confusos. 75 ainda era regime militar. Por mais que nós tenhamos evoluído na democracia, essas figuras ainda precisam evoluir um pouco. Bom, publicado o ato declaratório, se inicia o que a gente vai trabalhar, né, de quarta fase. Mas aqui vejam, este ato efetivamente, neste momento, é que dá a validade para o convênio. A partir desse momento ele é válido de forma absoluta, se tiver que ser revogado, terá que ser revogado em conjunto ou denunciado pelo Estado. O Estado abre mão do convênio, ele já aprovou.
Santa Catarina, por exemplo, abriu mão de convênios que tratam de substituição tributária. Ele denunciou o convênio. É outra figura, é outra situação que não merece ser confundida com isso daqui. Pois bem, esse quarto passo, a partir da publicação, então imaginemos nós ali dia 9 de abril, né, deve estar sendo publicado no Diário Oficial um ato confirmatório, abre-se aí um prazo que teoricamente, né, e vamos explicar que esse passo ele tem duas vertentes que nós temos que analisar, está descrito lá no artigo 6º da Lei Complementar 2475, o convênio tem validade e passa a ter uma outra coisa chamada vigência 30 dias após a sua publicação, né? Admitido que ele tenha sido ratificado. Está no artigo 6º da Lei Complementar 2475. No entanto, este quarto passo ele tem uma variante que normalmente é exercida, né? O próprio convênio, nos seus termos finais, tem lá na parte final, este convênio entra em vigor na data da sua publicação. É óbvio que a publicação aqui ela é retroativa, mas ela é ad referendum. Ele tem validade desde a publicação, mas ele é ad referendum. Então aquele prazo de 30 dias, ele está levando em consideração esses 15 dias mais 10 dias aqui de produção e ratificação e publicação, principalmente os 10 dias mais o período aqui de publicação do ato confirmatório, né? Normalmente, esses prazos podem ser encurtados. Esta quarta fase dá o que nós chamamos de vigência efetiva. Você pode me dizer, poxa, mas ele publicado não tinha vigência? Tinha, mas é ad referendum. Se no meio do caminho alguém não ratificar, ele perde validade. Então a vigência absoluta, ela ocorre apenas e tão somente a partir do momento deste ato. O que acontece é que, neste período, e aí depende muito da segurança jurídica de cada estado, e é por isso que nós falamos que o projeto de lei que possa alterar a obrigatoriedade do cumprimento viria a dar segurança jurídica, né? Coisa que hoje nós não temos. E é por isso que o universo é complicado mesmo. Uma vez sendo feito isso, passa a haver vigência, vigor. Então, validade e vigência, né, da norma. Ato contínuo surge o quinto passo, que é a internalização efetiva, a juridicização ou positivação na unidade federada signatária. Lembre-se, como eu disse a vocês, convênio não é lei, né? Convênio é um acordo muito lastreado na ideia dos acordos internacionais. Quem manda no Estado é o próprio Estado. Ou seja, quem tem competência para implementar é o Estado. É por isso que eu citei o caso do Convênio 54 de 2002, uma consulente de São Paulo, que na realidade era consulente via indireta de um cliente nosso, me ligou, porque não conseguiu ser convencida pela nossa cliente, dizendo que a devolução de mercadoria com substituição tributária tinha que ser feita nos termos do Convênio 54 de 2002. No que eu expliquei para ela, olha, de fato, mas o Paraná é muito singelo, ele apenas menciona, no artigo 9º do anexo 9º, que você mencione os dados referentes à nota fiscal de compra e informe os dados referentes ao imposto retido e à base de cálculo no campo de dados adicionais e pronto. Quem trabalha com substituição tributária sabe que a maior parte dos estados exige um procedimento diferente. No que eu fui respondido pela consulente, sim, mas o Paraná assinou este convênio. E aí eu tive que lançar a mão dessa regrinha. Eu falei, de fato, o Paraná assinou, mas não implementou. É uma coisa assim absurda. E por mais que eu concorde com ela em gênero, eu não posso concordar em grau e número. Ou seja, o Paraná assinou, mas como a lei complementar não impõe, não obriga, por mais que seja impositivo, e não cria penalidades, porque quem manda no ICMS é o Estado, né, o Estado não tem obrigação nenhuma de implementar. O projeto de lei, repito, que prevê a mudança da Lei Complementar 2475, pressupõe que, uma vez assinado, ele teria que implementar. Seria muito bom para a segurança jurídica. Mas eu convenci a consulente dizendo, olha, sinto lhe dizer, mas o nosso cliente vai continuar agindo dessa forma, porque a devolução ocorre em terras paranaenses, o artigo 9º determina esse procedimento, e ele vai cumprir a nossa legislação, não a sua. Além do que, você pode recuperar isso lançando a crédito no bloco de ajustes do IFD,
né, antigo livro de apuração, e você tem como recuperar. O direito ao crédito é constitucionalmente garantido. Não há que se falar em impossibilidade só porque houve uma divergência. Não é bom, porque a função de convênio era para uniformizar, né, e o Paraná nesse aspecto não contribuiu. Bom, voltando a essa competência absoluta, que nós chamamos de quinto passo, surge aqui agora um novo dilema, porque aqui nós falamos em validade, vigência e eficácia de normas. Roberto, você falou que o convênio não é lei. Não, não é lei, mas é uma norma complementar, conforme o artigo 100 do Código Tributário Nacional. Ele está dentro do contexto, desde que respeite princípios de legalidade, legitimidade e constitucionalidade, sem problema nenhum. Mas é nesse instante que cabe ao Estado implementar. E aí a pergunta que se lhe faz: teria que ser feito por um novo decreto do Executivo? Um decreto legislativo, uma lei ordinária? Pois bem, meus caros, de imediato, nós temos aqui um eventual potencial sexto passo. Eventual e potencial. Vou deixar isso muito claro. Não quer dizer que não ocorra. Por quê? Porque, a rigor, este prazo aqui, tá, esse sexto passo, é se a implementação da norma seja feito por meio de uma lei ou por um decreto legislativo, e ele não seja autoaplicável. Exigiria um sexto passo, que seria um decreto do Executivo. Agora, isso é produção legislativa. O que eu chamo a atenção? Este fundamento aqui, decreto executivo, legislativo, lei ordinária, não se confunde com aquele primeiro decreto. Porque aquele primeiro decreto é mera ratificação tácita ou executiva efetiva. Ou seja, se o Estado não fizer nada, ele tem validade. Então são duas coisas diferentes. A ratificação, que é o primeiro decreto, ele inclusive é facultativo. Aqui não. Nesse momento, para implementar, é obrigatório. Os Estados têm feito, eu pesquisei os 27 Estados, das maneiras mais estapafúrdias possíveis. Alguns poucos Estados, e aqui no exemplo em especial do Distrito Federal, costumam fazer por meio de decreto legislativo, que é a figura que o professor Roque Carrasa sustenta, e eu também defendo, lastreado no pensamento dele, que assim como um acordo internacional é assinado pelo Executivo na esfera internacional e homologado pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo em respeito ao equilíbrio de poderes, né, em nível de CONFAS, nós teríamos a mesma situação análoga, ou seja, eu levo um convênio, que é uma proposta do Executivo, num órgão do Executivo, que é o CONFAS, e trago para dentro do Estado, e o Legislativo não é ouvido. Então, a nossa concepção deveria ser por meio de decreto legislativo. Nem mesmo lei ordinária, porque a lei ordinária teria que ter sido iniciativa do Executivo. E aí é uma redundância quando ele já apresentou o convênio. Não é? O decreto seria um sexto passo. O fato é o seguinte: não existe unanimidade, alguns estados se valem de decretos. Eu já vi na história da atuação até casos de aplicação direta de convênio, que é um horror do ponto de vista de segurança jurídica, mas a rigor, para mim, caberia um decreto legislativo, coisa que atualmente pouquíssimas unidades da federação fazem, a exemplo do Distrito Federal. E aí sim caberia um sexto passo. Na maioria dos estados é editado um decreto, e esse decreto já garante a regulamentação. Então, não confundir esses fatos. O que nós chamamos a atenção de tudo que nós falamos aqui neste mapa que eu espero ter auxiliado? Convênio não é lei. Ele tem que ser internalizado. É por isso que o Estado pode dizer: olha, eu assinei, mas eu não implementei. Quando nós falamos sobre instituição tributária, a primeira coisa que nós temos que observar é: existe um convênio válido? Esse convênio foi implementado? Ora, por quê? Porque o Estado é que detém a última palavra. Nós estamos falando aqui em três figuras muito caras ao direito brasileiro: validade, vigência e eficácia. São três momentos que eu fiz questão de pontuar aqui e que estão descritos lá no Decreto-Lei 4.657 de 1942, que é nada mais, nada menos que a antiga lei de introdução ao Código Civil, a Lei Geral do Direito Brasileiro, a Lei Complementar 95 de 98, que está as regras de como editar uma lei, como fazer, como aprovar, e regras gerais de interpretação e integração do Código Tributário Nacional. Olha, integrar é aplicar esse conjunto. Ou seja, tem toda uma dinâmica a ser observada e que não tem sido respeitada.
Ora, gente, este mapa ele serve de observação e eu chamo a atenção aqui de regrinhas que nós chamamos já desde o início para que sejam observadas. Uma coisa é a validade, que nós temos aqui em dois momentos. Uma validade relativa da publicação, que tem um prazo de referendo, mesmo que seja tácito, e daí sim se encerra a validade efetiva absoluta. Um outro momento, que se constrói depois de todo esse prazo, que é a vigência, né? Quando ele passa a ter vigência, o convênio, mas ele não tem aplicabilidade. A aplicabilidade quem manda é o Estado, aí entra a eficácia. Fica aqui a rememoração de convênio não é lei no sentido estrito. O único convênio que teve status, e não vou usar a palavra de status, mas cumpriu a função de lei, é o convênio ICM 66 de 88, porque o artigo 34, parágrafo 8º das disposições transitórias da Constituição autorizou. Ou seja, o processo de internalização é fundamental. O fato de um Estado assinar o convênio não quer dizer que ele seja válido. E a pretexto desses prazos que se venceram, a experiência tem nos mostrado que os Estados adotam o que eles chamam de efeito guarda-chuva, né? Uma vez assinado dentro do mês de abril, ele acaba retroagindo porque o mês é o período considerado. Gente, tudo como dantes do quartel de Abrantes é assim que funciona, né? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu faço questão de dividir, faço questão de colocar o nome aqui do Felipe Kawahara Moreira, né? Vocês vão achar lá no LinkedIn o FK, né? É um garoto que merece a minha homenagem, porque ele pegou em cima do trabalho. Eu sei que vocês não estão conseguindo visualizar, porque o tema aqui na prática não consegue visualizar, mas ele pegou e montou uma outra forma de entender com relação aos prazos médios. E ele detectou uma média de até 67 dias possíveis nas 5 etapas. Claro que esse prazo pode ser encurtado, né? É um mapa muito interessante, muito bem feito, e eu faço questão aqui de colocar o nome do Felipe como coautor, porque a ideia foi minha, mas este mapa que decorre daquele anterior é obra e graça do nosso querido Felipe, que eu faço questão de dividir. Assim como vocês podem me sugerir, vocês podem me ajudar, eu dou o devido valor. E olha, tive que insistir, coloque o seu nome, aqui eu tive que ampliar e não coloquei. Por quê? Isso é direito coautoral. O primeiro desenho, a ideia é toda minha, mas essa ideia em cima do meu é uma criação dele. E aí nós temos que definir e dividir a coautoria. E a autoria é uma coisa que a gente tem que respeitar. Então o prazo médio de 67 dias, existem 5 etapas em média, podendo haver uma sexta. Tá? O que eu chamo a atenção de tudo isso que nós conversamos? Querem baixar este material aqui, ó, tem aqui um códigozinho, né? Desses para você poder acessar direto no nosso LinkedIn, procurem as últimas publicações, tanto este mapa que o nosso querido Felipe ajudou a desenvolver como aquele primeiro, é claro que ele vai estar em PDF, não vai estar com todo esse movimento aqui de PowerPoint. Aí fica o convite, aqueles que quiserem participar dos nossos cursos, né, eventualmente nós entregamos o material em PowerPoint com movimento, como nós colocamos aqui para a sua visão. Meus queridos, esta era a ideia de trazer para vocês um bate-papo específico sobre a rotina de aprovação de convênios, que eu peço vocês observem com muita atenção. Aqueles que quiserem nos contatar estão aqui, nossos telefones, nosso e-mail, nos contatem lá nas redes sociais da Consulta e Treinamento. E por falar em redes sociais, né, o que eu gostaria de chamar a atenção? Se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, divulgue, comente, fale com os colegas todos, para que a gente possa aí dar vida ao nosso canal, né? E aí fica a dica também, como eu já conversei no início, olha, aqueles que quiserem nos brindar também, verificando o nosso livro de substituição tributária, lá na editora Juruá, que vai lançar a nossa segunda obra, vocês vão localizar também informações acerca desse livro de substituição tributária. Gente, neste primeiro instante, então, o que nós tínhamos a dizer para vocês sobre o tema era isso. Nós estamos sempre à disposição para aqueles que quiserem sugerir dados, trazer informações, colaborar como o Felipe fez, e estamos sempre por aqui. Não esquece de dar o joinha no canal, não esquece de curtir, dividir e distribuir. Olha, gente, informação que é represada não faz digno aquele que a detém. E é por isso que eu sempre digo aos meus amigos,
que nós temos que ser colaborativos no contexto da informação, da democratização da informação. Diferentemente da matemática, dividir na área do conhecimento é somar. Tchau, até uma próxima.